Muito bem. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Agora que está gravando, podemos iniciar. No encontro de hoje, retornamos aos conteúdos do plano de aula, do plano de curso, do plano dessa disciplina. Vou colocar aqui no chat a grade que seguiremos, iniciaremos a partir de hoje, portanto, até o final dessa disciplina. Quer ver? Está aqui, deve estar por aqui. Está sim. Muito bem. Bom, aí no chat está exposto, postado, portanto, com relação à primeira avaliação, até amanhã à noite todas as notas estarão lá no sistema. Estarei registrando as notas hoje e amanhã. Amanhã devo concluir todas as disciplinas de registro quanto ao registro das notas da primeira avaliação. Com relação à reposição, aquelas que ficaram, portanto, para repor a avaliação, ela acontecerá após a aplicação da segunda avaliação na semana seguinte, ou seja, no dia correspondente à semana seguinte, correspondente à aula, na semana seguinte, aplicamos, portanto, a segunda avaliação. Para as leituras de textos, a partir da próxima aula, do próximo encontro, melhor dizendo, um texto que está lá no material de todos e todas, o texto do professor Edwin Sutherland, sobre White Collar Crime, ou seja, a teoria do crime do colarinho branco, ou crime do colarinho branco, uma teoria criminológica construída por Sutherland a partir do início dos anos 40, na sociologia criminal e depois na criminologia americanas. Teremos uma aula especificamente sobre esse texto, um encontro em que, na aula, nós trataremos especificamente quanto a esse texto, as construções de Sutherland e como que ele chegou a essas conclusões ao ponto de uma teoria criminológica inventar um novo sujeito para a teoria do direito penal, para a teoria normativa do direito penal, digamos assim. Como isso se deu na sociologia e criminologia americanas e como, digamos assim, outros sistemas, como o sistema da civil law na realidade europeia, interpretou e recepcionou essa criação de Sutherland. É verdade que já no início do século XX, 1904, 1906, você vai ter no direito penal normativo alemão uma série de autores que já tratavam sobre as denominadas condutas delituosas no campo da economia. Aquilo que os alemães como James Goldsmith e o professor Maurach vão tratar no início do século XX, 1904, 1906, como um embate entre as ideias que traduziam um direito administrativo penal e um direito penal administrativo. Essa dicotomia no pensamento alemão, de um lado, um grupo de autores que sustentavam que essas condutas contra a economia, ou seja, condutas sobre delitos contra a ordem tributária ou sistema fiscal, delitos contra o sistema financeiro, delito nas relações econômicas e de consumo, meio ambiente, etc., que hoje nós chamamos de direito penal econômico. Essas condutas elas não eram merecedoras de uma judicialização e que, portanto, quem deveria ter competência para tratar sobre as mesmas deveria ser o que um grupo de autores na Alemanha chamou de direito administrativo penal, que depois os espanhóis vão reconstruir como direito administrativo sancionador, em normas específicas do direito espanhol, e que no direito português vai aparecer como um direito
como é que Figueiredo, não Figueiredo Dias, um pouco antes de Figueiredo Dias, Eduardo Correia, e depois Figueiredo Dias, seu discípulo, vão chamar de ordenações, condutas no âmbito das ordenações sociais, que seriam essas condutas que têm algum lastro, alguma plataforma criminógena, mas elas não são de tamanha ofensividade, como seria um homicídio, como seria uma extorsão mediante sequestro, como seria um estupro, etc. E, portanto, essas condutas elas não seriam merecedoras de uma judicialização. Elas deveriam ser tratadas no âmbito do direito administrativo, né? Já outro grupo de autores também na Alemanha interpretava de forma diferente, de que haveria a existência de um bem jurídico, o qual o Estado não poderia flexibilizar a ideia do exercício do ius puniendi pelo Instituto da Pena Privativa de Liberdade, da intervenção penal, do exercício do ius puniendi com o Instituto da Privação da Liberdade. Então, esse foi o primeiro embate envolvendo o que mais à frente vão chamar de direito penal moderno, digamos assim, e que, como já mencionamos aqui, para o professor Winfried Hassmann, isso seria a tradução de um direito penal da prima ratio, ou seja, um direito penal de primeira intervenção. Nos anos 40, Sutherland vai e constrói ou apresenta a construção da sua teoria, em que ele vai chamar esses agentes ou os sujeitos ativos dessas condutas de colarinho branco. Por quê? Porque, em regra, são pessoas de alta formação escolástica, pessoas graduadas, pós-graduadas, especialistas em áreas específicas como sistema fiscal, sistema financeiro, economia, meio ambiente, etc., decidiu nominar essas pessoas de colarinho branco, porque elas estão sempre de terno e gravata, e o colarinho, em regra, é de uma camisa branca, colarinho branco. Então, ele constrói, portanto, uma teoria no direito da common law, que vai ser conhecida, ou passar a ser conhecida como White Collar Crime Teoria, ou seja, teoria do sujeito do colarinho branco, ou teoria do direito penal econômico, ou teoria do crime de colarinho branco. Enfim, são várias as terminologias. Então, o texto para a leitura é esse de Sutherland, um grande autor da criminologia americana. Teremos, na próxima aula, farei uma série de referências a esse texto, e continuamos no plano de curso, digamos assim. Alguma dúvida, alguma manifestação, antes que partamos, digamos assim? Sem dúvidas? Nenhuma dúvida, nenhuma inquietação, nada? Me ouve, pessoal? Muito bem, ok. Bom, então vamos lá. Então, vamos ao plano de aula. Nessa segunda metade, portanto, ou na segunda fase dessa disciplina, iniciamos, portanto, pelo tópico denominado de Memória da Criminologia 2, né, que pode ser traduzida como Memória da Criminologia como Ciência, ou Memória dessa ciência chamada Criminologia, que para alguns, sem dúvida alguma, é uma ciência. E como já me referi aqui, como já nos referimos aqui por várias ocasiões, é, sem dúvida alguma, uma ciência da invenção, ou seja, da invenção de conceitos, da invenção de definições, da invenção de institutos, da invenção daquilo do que vai ser a previsão sobre o crime, da invenção de sujeitos, da invenção de formas de imputação sobre responsabilidade criminal, enfim, para autores como Di Giorgi, como Nuzzo e como outros, como Zaffaroni, por exemplo, ou no Brasil, como Nilo Batista,
ela é, sem dúvida, uma ciência das invenções. Ela é uma ciência que, portanto, se auto-inventa. Nas palavras dos construtivistas e de alguns funcionalistas, ela seria, portanto, uma ciência autopoética. Ela constrói suas invenções a partir de si própria. E nessa segunda fase, denominada de Memória da Criminologia 2, ou da Ciência da Criminologia, iniciamos por aquilo que os autores contemporâneos, principalmente os escandinavos, e da Europa do Norte, como alguns criminólogos alemães, denominam ou têm denominado de designs da criminologia. E aqui nós veremos vários deles. E sempre entre um sistema e outro, pelo menos na primeira parte. Ou seja, entre o que são esses designs da criminologia no sistema da Civil Law e o que são também no sistema da Common Law, na versão americana, que se traduz como o modelo de maior produção no campo dessas invenções, digamos assim. Mas nós podemos partir unicamente do sistema da Civil Law por dois pensamentos, como dizem os europeus em geral e também os americanos, são dois marcos distintos que provocam, portanto, toda essa produção do que se pode afirmar como novos designs da criminologia. O primeiro deles, aqui nós já vimos por diversas passagens, refere-se, portanto, à obra do professor Cesare Beccaria, de 1764, intitulada Dei delitti e delle pene, dos delitos e das penas, a principal obra do direito penal moderno para o sistema da Civil Law, no que se refere ao Instituto da Punibilidade, ou seja, da pena privativa de liberdade, do sistema sancionatório do direito penal moderno. E, do outro lado, um pensamento crítico, né, de um criticismo extremamente racional, de um criticismo extremamente sistemático, de um criticismo de um grande poder de argumentação, que são as construções de Michel Foucault, no pensamento, para alguns, ainda estruturalista, e para outros, pós-estruturalista, das ideias francesas acerca da sociedade, das ciências sociais e, portanto, também do direito. E aqui nos referimos fundamentalmente a dois momentos interessantes da produção de Michel Foucault. O primeiro deles é seu texto denominado de A Verdade e as Formas Jurídicas, é um conjunto de conferências que, inclusive, foram apresentadas no Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de janeiro de 1973, e no ano seguinte, a sua grande obra no direito penal, que é uma obra criminológica, denominada de Vigiar e Punir, o Nascimento das Prisões. Ora, seja nenhuma, seja nem outra, seja com Beccaria, seja com Foucault, e olhe que são opostos, né, porque Beccaria legitima a pena privativa, se não legitima, mas como dizem alguns autores, legaliza a pena privativa de liberdade, eu diria mais legitima, porque constrói lá uma série de critérios que irão, portanto, dizer o que é a pena, e sem esses critérios ela não poderia existir na modernidade. Os critérios são razão, proporcionalidade e humanidade. Então, não é apenas uma questão de legalidade para muitos autores, mas uma questão exatamente de legitimidade de um instituto através da criminologia, que vai ser a estrutura, vai servir como estrutura do direito penal, digamos assim. Seja séculos depois, 1973, 74, com Michel Foucault, não há dúvidas que, seja uma obra, seja outra, e Foucault deslegitimando, né, o sistema de justiça criminal, mostrando que as farsas das verdades do direito penal sobre os fundamentos e as finalidades da pena, e, portanto, mostrando uma outra face da ideia do direito penal executivo, ou do direito penal da execução penal, da execução criminal, ou do direito penal penitenciário, para alguns, contemporaneamente falando. Seja nenhuma, seja nem outra, a ideia da construção de uma verdade. Beccaria quer construir uma verdade para legitimar, e Foucault constrói uma verdade para deslegitimar. No mesmo sentido de Foucault, mas muito antes, quase 90 anos antes, Tobias Barreto também escreve um texto sobre
os fundamentos da pena criminal, e é exatamente deslegitimando a pena como um instituto jurídico e a colocando como um instituto do direito político e não do direito jurídico. E, portanto, ela teria problemas quanto à ideia de ciência jurídica no direito penal, ou de uma ciência jurídica do direito penal, através do Instituto da Pena Privativa de Liberdade ou do Instituto da Pena Criminal, para Tobias Barreto. São construções, seja de Beccaria, seja de Foucault, seja de Tobias Barreto, são construções inequívocas que navegam entre os campos da antropologia criminal, da sociologia criminal e da criminologia. No que se refere à antropologia, sem dúvida, o dualismo entre homem e crime. Eu diria mais, entre as ações humanas e o instituto do crime, e não exatamente do homem, mas as ações humanas, porque depois o direito penal vai tratar sobre as condutas de uma pessoa física e não sobre as condutas da pessoa, exatamente, ou seja, de uma pessoa A, B ou C, mas sim das condutas humanas, ou seja, das condutas praticadas por todo e qualquer ser humano. Na sociologia criminal, no primeiro momento ainda essa ideia de homem, mas não mais de crime, mas de homem e sociedade, ou seja, qual a função do ser humano na sociedade, né? E, portanto, a construção das ideias de classes sociais dentro de uma teoria da sociedade. E, finalmente, chegando no campo da criminologia, seja qualquer desses três estudos, os autores vão apontar que eles se encontram, portanto, dentro de várias ideias na memória da criminologia, como, por exemplo, a ideia da biotipologia para construções criminológicas que servirão, portanto, para o direito penal, a ideia das classificações por sujeitos ativos do delito, quando autuados, julgados e condenados e, portanto, submetidos ao cumprimento de uma pena, o que, inclusive, construções por essa divisão de classes, já que temos classes sociais lá na teoria da sociedade, dentro do cárcere, o cárcere como uma sociedade fechada também se traduziria como uma sociedade de classes. E a sociedade de classes aqui do cárcere é uma sociedade de classes tipológicas, ou seja, quem praticou crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a sexualidade, contra o patrimônio, etc., nesse sentido. O que, inclusive, essas construções vão servir para outras formulações na criminologia, denominadas, que passaram a ser denominadas, por exemplo, na execução criminal e no direito penitenciário, como o exame criminológico, ou seja, uma das grandes construções da contemporaneidade, ou seja, contemporaneidade que eu me refiro é da segunda metade do século XX para cá, pela criminologia, para uma reorganização dessa sociedade fechada, que é o cárcere, pela ideia de classes tipológicas, a ideia do exame criminológico como um instrumento jurídico penal de organização do cumprimento da pena no regime e da progressão dentro desse regime, ou seja, de um regime fechado para um semiaberto, para um aberto, sendo auferida, portanto, essa conquista através do exame criminológico, traduzido por critérios objetivos e critérios subjetivos, e que hoje ele não é mais obrigatório. Quando ele nasceu, nasce como uma obrigatoriedade no sistema, ou seja, fulano está cumprindo uma pena, e o tipo penal para o qual, ou o tipo penal sobre o qual ele foi condenado, e o quanto da pena estabelecido na prolação da sentença penal condenatória, determinam que ele tem que iniciar o cumprimento da pena pelo regime fechado. No caso do sistema brasileiro, portanto, qualquer condenação a partir de 8 anos de reclusão. Então, a partir de 8 anos vai para o regime fechado. Como o exame criminológico era obrigatório, ele se estabelece como uma ferramenta para aquele terceiro critério construído por Beccaria, que seria, portanto, a questão do aspecto humanista no cumprimento da pena, né? E aí, como está no regime fechado, tem que ir para o semiaberto e para o aberto, porque é uma previsão normativa, no caso da nossa realidade da Lei 7.210 de 84, em que o sistema se traduz por uma estética progressista, e que, portanto, o apenado ele tem que caminhar dentro do sistema. Mas, para caminhar dentro do sistema, existem critérios, portanto,
funcionalmente organizados por essa ferramenta, por esse instrumento denominado de exame criminológico. Então, você estava condenado a 8 anos de reclusão, o procedimento determina que você tem que cumprir um sexto da pena, então faz-se a conta de um sexto da pena, ou seja, um sexto de 8 anos, e aqui aparece o critério objetivo do exame criminológico. É o primeiro dos critérios. Então, o critério objetivo é o quanto cumprido dentro dos 8 anos para poder progredir do fechado para o semiaberto. E o critério subjetivo sem dúvida, o seu bom comportamento na sociedade fechada de classes tipológicas, que é o cárcere, seja a boa convivência com os companheiros de cela, de blocos, enfim, de unidade carcerária, e, portanto, a união desses dois critérios determinavam, melhor dizendo, a progressão de regime. Né? Com as várias reformas que tivemos na Lei de Execução Penal, na Lei 7.210 de 84, o Instituto do Exame Criminológico ele deixa de ser obrigatório e passa a ser facultativo, né? Principalmente quando o Brasil exporta um instituto denominado de RDD. Quando o Brasil importa do sistema processual italiano uma previsão chamada RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, que é quando o apenado, na unidade carcerária, em cumprimento da pena, pratica aquilo que está previsto no próprio regimento interno da unidade prisional, ou até mesmo na lei de execução criminal, como uma falta grave. E essa falta grave, portanto, enseja uma outra forma de sanção dentro do cumprimento da sanção estabelecida pela sentença penal condenatória. E aí o diretor do presídio, ele tem o poder discricionário de, portanto, avaliar o caso da ação da falta grave, preencher um formulário e encaminhar para o juiz da execução criminal, informando que fulano de tal que cumpre a pena praticou uma falta grave e deve ser encaminhado para o RDD. O juiz, ao tomar conhecimento do recebimento desse formulário emitido pelo diretor do presídio, abre prazo para o Ministério Público se manifestar e depois toma uma decisão deferindo, portanto, o pedido do diretor do presídio ou não. E o que seria o RDD, Luciano? O RDD é o encaminhamento desse apenado para uma unidade celular, no qual ele vai ficar isolado, né? Antes da última das reformas, ia de 1 a 360 dias, poderia ficar lá um dia, mas poderia ficar 360, a critério construído pelo próprio diretor da unidade prisional, e com as reformas seguintes, vem uma ampliação, salvo engano, para até 3 anos, e isso tem gerado discussões, debates e debates sobre a constitucionalidade, né, sobre a constitucionalidade do RDD no direito brasileiro, mas o Supremo Tribunal Federal, em oportunidade, já faz algum tempo, portanto, anterior, se pronunciou pela constitucionalidade do RDD, que não haveria problema algum. Então, esse é o aspecto inicial, ou aqui seria, portanto, ou aqui estaria, portanto, a identificação dos marcos do que hoje os autores vão chamar, ou estão chamando, de novos designs da criminologia. E nesses novos designs da criminologia, saindo da ideia do sistema da civil law, nós vamos para o outro sistema, o sistema da common law, na versão americana, porque, sem dúvida alguma, eles têm construído uma série, digamos assim, de invenções, e que para muitos, ou para a maioria, invenções que não deveriam estar no direito penal, mas que já foram normativizadas, ou já estão através de decisões judiciais. Se observarmos a sociologia americana, a sociologia criminal americana, a criminologia americana, se observarmos o próprio direito penal americano e o direito processual penal americano, vamos notar, portanto, que há um divisor
nessa memória jurídica da common law americana. E o divisor é, sem dúvida, o início dos anos 80. Para muitos autores, como, por exemplo, para Sutherland, que vão ler seu texto, para autores como Neil Christian, autores como Alessandro Di Giorgi, como Louis Vacant, e tantos outros autores, o ano seria o ano de 1982. Em 1982, portanto, nós teríamos ali uma virada epistemológica nas construções de natureza criminal, na sociologia, na criminologia, no direito penal, no processo penal e na execução criminal da realidade americana, digamos assim. Porque até 1980, você tinha nos Estados Unidos a ideia de um Estado social de direito. E que, portanto, a América, sendo um país capitalista, um país do liberalismo econômico, do liberalismo político, né, um país da iniciativa privada, enfim, um país do mercado, mas havia, no Estado americano, uma ideia sobre o Estado social de direito. Essa ideia é atribuída ao economista Keynes, que vai produzir textos e textos, construções e construções argumentativas sobre a relevância e a função de um Estado social de direito numa democracia política, como é a americana. Só que em 82 nós temos uma virada. O pensamento keynesiano na economia americana é substituído de uma ideia de Estado social para uma ideia de liberalismo puro. Esse modelo liberal puro, esse modelo liberal que, na verdade, a sua origem não está exatamente na cultura americana, do ponto de vista da formulação teórica que eu me refiro, do ponto de vista da prática sempre esteve, né? Mas do ponto de vista da formulação teórica, não. Porque a ideia de um Estado liberal como modelo de Estado mínimo na presença da teoria da sociedade, ou seja, na vida dos cidadãos, na vida dos empreendedores, das grandes empresas, ou das empresas em geral, ou seja, na vida do mundo da produção de riqueza, a presença desse Estado tem que ser uma presença mínima. Aquilo que vai passar para a memória da democracia política e da economia política como modelo de Estado mínimo. Esse modelo de Estado mínimo é uma realidade britânica dos anos 70, para muitos economistas, para muitos cientistas políticos e juristas também, por que não? O marco é representado nas ideias do governo da então primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, nos anos 70, quando inicia um programa de privatizações de empresas estatais ou empresas públicas da Inglaterra, e afirmando, portanto, que o Estado tinha que estar com uma presença mínima na economia britânica. Essa ideia que nasce puramente do ponto de vista econômico se alastra pela ideia de política. Ela sai de uma ideia de economia para uma ideia de economia política e para uma ideia de Estado político pela democracia representativa. Muito bem. Quando isso acontece nos Estados Unidos, para muitos, em 1982, a ideia do liberalismo, ou a ideia do Estado mínimo, ou a ideia da mínima presença do Estado na economia, na vida das pessoas, ela é substituída, ou essas ideias são apropriadas para sofrerem uma metodologia de inversão. Nós temos, por um lado, uma diminuição drástica na cultura americana dos programas sociais, ou seja, o Estado cada vez mais com menos instrumentos de políticas públicas para organizar a sociedade e evitar, portanto, uma série de práticas, dentre elas práticas delituosas, que pudessem vir desequilibrar o sistema social. Então, na realidade sociológica, na realidade da sociologia criminal, na realidade da criminologia e do direito penal americanos, envolvendo o processo penal e a execução criminal, nós temos, no início dos anos 80, a inauguração de um novo pensamento. Ele é de ordem do neoliberalismo, o que vai passar a ser conhecido como neoliberalismo. As ideias neoliberais aplicadas no campo da criminologia, né? Só que com uma ideia
invertida dentro desse liberalismo, porque já que o liberalismo é a presença mínima do Estado em matérias econômicas, em matérias sociais, no direito penal é exatamente o inverso. No direito penal, as ideias neoliberais ou do liberalismo, elas se traduzem pela substituição desse Estado social por uma ideia de Estado penal. Ou seja, nós temos uma conjugação que para muitos autores extremamente perigosa entre ideias políticas e econômicas neoliberais e ideias criminológicas na realidade americana. Então, o primeiro ponto seria dentro das ideias políticas econômicas. Então, o Estado tem que se afastar da economia. O Estado como indutor da economia, o Estado como incentivador da economia, o Estado como organizador da vida do mercado, dos limites das ações dentro desse espaço chamado mercado. O Estado, portanto, deveria estabelecer o mínimo possível da sua presença e ir se retirando cada vez mais. Essas ideias, elas chegam na criminologia, numa conjugação, volto a repetir, numa conjugação interpretada como liberalismo ou neoliberalismo e sociologia criminal ou criminologia. O primeiro ponto é, portanto, uma construção no campo da sociologia criminal e da criminologia, nos campos, portanto, de identificação do modo de produção. Ou seja, já que estava havendo uma modificação no modo de produção de riqueza na sociedade americana, agora sem a presença do Estado, como isso se desenharia, portanto, no campo criminógeno? Ou seja, se agora nós tínhamos um Estado mínimo na realidade americana, um Estado mínimo caracterizado pelos pensamentos de desregulamentação do mercado, ou seja, desregulamentação da economia, ou seja, o mercado se autorregula, o Estado não tem que intervir no mercado. Ou seja, há uma lei do mercado, aquela velha frase que não explica absolutamente nada, atribuída a Adam Smith, na realidade da economia política britânica, de que há uma mão invisível do mercado. Essa mão invisível do mercado autorregula o mercado. Seria isso. Ou seja, todas essas políticas de ordem econômica, todo esse pensamento neoliberal ou liberal, de origem britânica, portanto, toda essa reunião vai influenciar naquilo que os autores vão chamar de agora organização do aparato repressivo. Porque como eu não tinha mais, como eu passo, na realidade americana, quando passamos a não ter mais a presença do Estado com políticas públicas, a presença do Estado com programas sociais, a presença do Estado com socorros, veja que nessa crise da pandemia da Covid-19, o governo Biden teve que formular um programa de socorro econômico às pessoas necessitadas, às pessoas em condições de vulnerabilidade financeira, um programa social de auxílio emergencial da ordem de 3 trilhões de dólares para ajudar essas pessoas. Ora, isso lá no início dos anos 80, isso seria interpretado como um pensamento do Estado Social de Direito, e que ele não poderia estar na realidade americana. Por quê? Porque o Estado se autorregula, mesmo em momentos como esse. Essa seria a ideia. Ora, mas todas essas ideias políticas, elas vão mostrar uma outra face. Como não existe mais esses programas sociais, como não existe mais políticas públicas, como não existe mais a presença do Estado, então, obviamente, essas pessoas, quando ficam sem emprego, o que elas fazem da vida? Essas pessoas que não conseguem chegar à universidade, o que é que elas fazem da vida? Ora, então, um dos caminhos é, sem dúvida alguma, implementarem condutas, ações, comportamentos criminógenos para poder sobreviver. Então, na sociologia criminal e na criminologia americanas, aparecem pensamentos que hoje, não hoje exatamente, mas de algum tempo, mas até hoje, nós podemos chamar de organização, pensamentos ou ideias de organização do aparato repressivo na realidade americana. Ora, como é que esse pensamento de organização do aparato repressivo aparece na sociologia criminal e na criminologia?
Primeiro, por aquilo que vai aparecer na realidade brasileira, que é uma cópia do pensamento americano, traduzido pelas ideias dos processos de criminalização, ou seja, a criação de novos tipos penais, ou seja, a formulação e a edição de leis que tragam sempre novos tipos penais. Isso a partir de 1982, na realidade americana, e mais tarde no Brasil, por exemplo, em 1990, com a edição da Lei 8.072 de 90, denominada Lei dos Crimes Hediondos, apelidada pelo penalista brasileiro Luiz Flávio Gomes de a hedionda Lei dos Crimes Hediondos, em um artigo da Revista Brasileira de Ciências Criminais, exatamente no ano de 1990. Essa lei, essa dogmática penal, ela é a tradução da cópia do que estava já acontecendo nos Estados Unidos há 8, 10 anos, em matéria de sociologia criminal, de criminologia, de direito penal e processo e execução criminais, digamos assim. Então, os processos de criminalização representam as primeiras construções nesse campo, digamos assim. Ao lado, ou concomitantemente aos processos de criminalização, sem dúvida alguma, a ideia da majoração de penas de crimes ou delitos existentes, seja no Código Penal, seja na legislação extravagante. Então, essa conjugação entre criação de tipos e majoração de penas de tipos existentes, ela se torna perfeita para um sistema que sabia o que queria como modelo de criminologia e de sistema penal na realidade americana. Um ponto seguinte são as construções denominadas de ordem de política do encarceramento, ou seja, o cárcere na realidade americana, ele vai ser interpretado como uma oportunidade primeiramente de retirar dos espaços sociais pessoas que pelas suas relações sociais, pelas suas condutas, pelos seus comportamentos, pelas suas ações, e também, como dizem vários autores, por que não, por ela própria ser aquela pessoa, essas pessoas serem retiradas desses espaços sociais para colocar em um modelo de sociedade fechado, que é o cárcere. Esse seria um primeiro momento da política de encarceramento. E o segundo momento, dentro dessa política de encarceramento, é de que o cárcere nos Estados Unidos, ele é uma grande fábrica. Tanto que, até hoje, é só dar uma olhada aí nas pesquisas econômicas, o sistema penitenciário americano, até os dias contemporâneos, é o espaço, ou o terceiro espaço, na produção de postos de trabalho na economia daquele país. Depois das grandes corporações, quem mais cria emprego, quem mais cria postos de trabalho na sociedade americana é, sem dúvida, o sistema penitenciário, dizem as pesquisas, porque lá dentro se fabrica de tudo, né? Dos mais diversos utensílios das necessidades humanas, né? De bens de consumo duráveis e não duráveis para a sociedade americana. Um terceiro, e as empresas de segurança lucram muitíssimo em cima das penitenciárias. Sim, porque todo o corpo operativo, né, ou seja, toda a ideia de funcionalidade do sistema penitenciário é operada, essa funcionalidade ela é operada por empresas. Aliás, tem um documentário, se eu não me engano, na Netflix também, sobre as empresas que organizam a funcionalidade e operacionalidade do sistema penitenciário americano. São empresas inventadas exatamente para exercer essa função de organização do cárcere no direito americano. Isso gera muita riqueza, ou seja, o Estado despende muito dinheiro para esse setor, para essas empresas, e lá dentro as empresas americanas estabelecem postos de produção de bens de consumo naquela sociedade, digamos assim. Top, professor. Vou procurar qual. Tem até uma sigla, Anita. Estou tentando lembrar aqui qual é a sigla que representava uma espécie. É uma sigla que representa estou tentando lembrar aqui. Representa uma espécie de
o sindicato dessas empresas do sistema penitenciário americano. Seria uma associação dessas empresas. Empresas menores se associam a essa grande empresa e elas passam a operar pequenas unidades prisionais, pequenas unidades carcerárias, enquanto outras com maior estrutura são designadas para penitenciárias bem maiores ou penitenciárias de máxima segurança, bem por aí, nesse sentido. Uma terceira política desse modelo de Estado que se ergue e que os autores vão chamar de Estado penal na realidade americana é a ideia que aqui no Brasil ela sempre foi vigente, mas ela vai tomar proporções, como disse anteriormente, a partir dos anos 90, que é a ideia da majoração de penas. É só, mais uma vez, volto a afirmar aqui, só dar uma olhada nas penas da parte especial do Código Penal brasileiro, do capítulo correspondente aos crimes contra o patrimônio, e veja quais são as penas lá, e veja essas penas, quando que elas foram estabelecidas pela reforma normativa, qual é a lei que reformulou, por exemplo, as penas no crime do artigo 159, extorsão mediante sequestro, nos crimes contra o patrimônio, do crime de roubo, e assim por diante. Dá uma olhada em que data exatamente começa todo esse processo de ressignificação da ideia de majoração das penas no direito brasileiro. É nesse sentido que eu me refiro. A majoração da pena, como disse, sempre esteve no direito brasileiro. Quando você vai ler cursos de direito penal ou manual de direito penal dos anos 60, dos anos 70 no Brasil, esse argumento é sempre recorrente. Faz-se necessário aumentar a pena do tipo penal tal, porque está havendo uma série de crimes, os sujeitos ativos dessas condutas já interpretam que a reprimenda penal não é suficiente para inibir a sua conduta, etc., etc. Então, a majoração da pena, que na realidade americana vai aparecer como um terceiro critério, depois de processo de criminalização e políticas de encarceramento, no Brasil, ela sempre esteve. Quando as ideias americanas chegam aqui, essa ideia já estava bem sedimentada na realidade brasileira. É só notar que, entre processo de criminalização e majoração de pena, nós saímos dos anos 90 de um sistema penal com um pouco mais de 1.500 tipos penais, para hoje, com quase 2.700 tipos penais catalogados entre a parte especial do Código Penal brasileiro e a legislação extravagante. Então, o processo de criminalização e a majoração das penas, sem dúvida, são instrumentos do que, na realidade americana, eles chamam de Estado penal, e que aqui nós decidimos chamar de máxima intervenção ou de negação da intervenção penal mínima à luz do pensamento de Alessandro Barata. E o último ponto é, sem dúvida, a ideia do enrijecimento para o cumprimento do regime estabelecido pela pena privativa de liberdade. Porque no caso americano, que não é o caso brasileiro, no que vou me referir agora, o caso americano, ele exige que as pessoas estejam dentro do cárcere o máximo de tempo possível. Porque elas estarão produzindo. E lá fora elas não vão encontrar empregos, não vão encontrar um posto de trabalho. Por quê, Luciano? Não vão encontrar porque, primeiro, não tem uma formação escolástica suficiente para participar de um processo seletivo nas empresas americanas. Existem questões de ordem xenófoba e racial que são inequívocas, que nós estamos falando dessas pessoas no que se refere à sua etiqueta, digamos assim. Essas pessoas são negras, essas pessoas são latinas, essas pessoas são asiáticas. E, portanto, essas três etnias, digamos assim, representaria a nova clientela do direito penal americano. E essas pessoas têm que estar dentro desse modelo de sociedade fechada e não lá fora. E um dos fatores de identificação desse argumento que acabo de esboçar é só olharmos
quais são as condutas delituosas que essas pessoas, em regra, praticam. E nós notaremos que não são de tamanha ofensividade para elas estarem, portanto, cumprindo pena em um cárcere, digamos assim. Né? Que outros instrumentos deveriam ser, que outros instrumentos de natureza, mesmo de natureza penal, poderiam ser utilizados em relação a essas pessoas, como, por exemplo, outros modelos de privação da liberdade que não esse da pena privativa no estabelecimento prisional, mas prisão domiciliar ou limitação de mobilidade, limitação de locomoção a partir de determinado horário até outro horário, enfim, uma série de iniciativas que poderiam contribuir, portanto, para essa ideia de minimização da privação da liberdade. Mas não é esse o caminho, não foi esse o caminho trilhado pela sociologia criminal e a criminologia americana, nem tampouco pelo sistema penal americano. No Brasil não, como nós não temos uma indústria capitalista no cárcere, porque os capitalistas brasileiros, e aí que apareçam os economistas, os cientistas políticos, os teóricos sociais, para dizer por que é que no Brasil não se constrói, não se consegue construir, né, unidades produtoras de bens de consumo duráveis e não duráveis ao interno do cárcere no Brasil. Porque o Estado não facilita? Não, esse é um argumento muito frágil. Se o setor privado, se o mercado no Brasil quisesse, o Estado brasileiro facilitaria enormemente para a criação dessas, digamos assim, dessas empresas no cárcere. Mas, no Brasil, portanto, a ideia de ficar mais ou menos tempo no cárcere, ela não é um fator implicante, digamos assim, para a ideia do sistema produtivo ou do sistema capitalista, como é nos Estados Unidos da América do Norte, digamos assim. Mas nos Estados Unidos, o que observa-se nessa conjugação entre pensamento neoliberal ou do liberalismo econômico e a criminologia é o surgimento de dois movimentos que surgem como construções teóricas dentro das universidades americanas, como a Universidade de Chicago, de Illinois, de Indiana e outras grandes universidades americanas. E que tem um documentário na Netflix que mostra majoritariamente um desses movimentos e tem passagens pelo outro movimento. Tem um documentário na Netflix chamado Nosso Mafioso, que é a história de Tommaso Buscetta, a história de um dos boss da organização criminosa denominada de Cosa Nostra, e que depois que o grupo de Corleone, formado por Salvatore Rina, por Provenzano, por Lídio e mais alguns mafiosos, tomam conta da Cosa Nostra, assassinando a velha guarda da Cosa Nostra para ocupar o espaço de direção na organização criminosa, ou seja, matando todos os mafiosos antigos. Tommaso Buscetta, que era um desses, não tão antigo, mas que era muito ligado ao grupo dos antigos e tinha um respeito imenso pelos códigos linguísticos dos grandes chefes das famílias mafiosas. Quando ele nota que esse grupo de Corleone está assassinando todos os chefes antigos para ocupar os postos de direção da organização criminosa, ele, como é o nome do documentário? Nosso Mafioso, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui no YouTube para ver se ele aparece. A história de Tommaso Buscetta. Já encontrei aqui. Uhum. Esse é o documentário, está aí no chat. E aí, Tommaso Buscetta, depois que seus filhos são assassinados, sua esposa é assassinada,
ele consegue escapar de Palermo, na Sicília, e vem para o Rio de Janeiro, e está vivendo uma vida no Rio de Janeiro como comerciante, mas ainda mantinha contato com alguns sobreviventes da velha guarda da Cosa Nostra. E o juiz Giovanni Falcone consegue um mandado de prisão internacional contra ele, porque ele tinha todas as informações de como funcionavam as famílias mafiosas. E é quando, na Itália, nasce a ideia do Instituto da Colaboração Premiada, portanto, de alguém de dentro desse mundo criminógeno informar para o Estado como esse mundo criminógeno funciona. E Tommaso Buscetta, aqui eu vou até colocar, vou procurar que eu vou colocar também aqui, mas aqui é no YouTube. Pararam. Olha aqui. Tá aqui. Encontrei. Quem tiver interesse pode assistir a essa produção italiana. É um filme documentário sobre a história dos dois juízes assassinados pela Cosa Nostra, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dois de tantos juízes, policiais, delegados de polícia, etc., assassinados pela organização criminosa Cosa Nostra. Esse filme tem 3 horas, 3 minutos e 42 segundos, se eu não me engano. É uma produção da RAI, da televisão italiana, da rede pública italiana de televisão. Muito interessante. Tem uma passagem nesse documentário, nesse filme documentário, entre Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quando eles discutem com Giovanni Falcone e Tommaso Buscetta, quando eles debatem se Tommaso Buscetta estaria disposto a colaborar com as investigações. E é quando Giovanni Falcone tem a ideia, inclusive à luz do direito americano, da criação de uma norma que pudesse criar o Instituto, pudesse estabelecer na ideia processual penal italiana o Instituto da Colaboração Premiada, que está espalhado aí pelo nosso ordenamento jurídico, né? No próprio artigo 159 de extorsão mediante sequestro, tem uma previsão sobre colaboração premiada. No artigo 4º da Lei 12.850, de 2013, tem o Instituto sistematizado, completo, da colaboração premiada. E também a Lei 13.964, de 2019, estabeleceu reformas na Lei 12.850 sobre o Instituto da Colaboração Premiada. Tem uma cena interessantíssima entre os dois nesse filme, né? E que dali os americanos também tinham interesse. Por quê? Porque a Cosa Nostra é uma das organizações criminosas que dominam parte da economia americana, juntamente com a 'Ndrangheta e com a Camorra, a 'Ndrangheta de Reggio Calabria e a Camorra de Nápoles, da região de Nápoles, da região da Campanha, digamos assim, mais especificamente. E os americanos ofertam, portanto, a Tommaso Buscetta, através do governo italiano e do sistema de justiça criminal italiano, né, um programa de proteção à testemunha com a concessão de uma nova identidade, um novo passaporte, uma pensão para que ele pudesse viver e tal. E ele é submetido a um programa de proteção à testemunha. Ele se torna um colaborador do sistema de inteligência do FBI, do Serviço Secreto Americano, voltado para o combate às organizações criminosas.
como é que Tommaso Buscetta aparece para a ideia dos dois grandes movimentos neoliberais na realidade americana? Que naquele documentário que eu me refiro ali em cima, sobre o nosso mafioso, que é a história dele nos Estados Unidos, ele casado com uma brasileira, com filhos brasileiros nos Estados Unidos. É bastante interessante esse documentário, que mostra a mulher dele brasileira, os filhos brasileiros. Depois os filhos conseguem nacionalidade americana, italiana, brasileira. Enfim, até, não quero dar spoiler aqui sobre o documentário, até o desfecho final, que podem assistir, como é que tudo isso se concluiu. Por que Tommaso Buscetta está ligado a essa ideia de dois movimentos? Porque exatamente isso era final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Quando Tommaso Buscetta vai para os Estados Unidos como colaborador dentro de um programa de proteção à testemunha, um dos promotores de justiça, e, portanto, líder e organizador de procedimentos de investigação pelo FBI, era uma figura chamado Giuliani, um ítalo-americano chamado Giuliani, um americano de família de pai italiano com mãe americana. E Giuliani, que é um promotor de justiça, que coordena esse programa de proteção à testemunha, uma série de investigações, né? Ele é um dos idealizadores de um movimento denominado de tolerância zero. Tolerância zero com o crime. O outro movimento, são os dois movimentos, o outro movimento é denominado de Law and Order. Então, eu tenho dois movimentos que surgem no final dos anos 80 nos Estados Unidos, em meados da segunda metade dos anos 80 nos Estados Unidos. O Tolerância Zero e o Law and Order, ou seja, direito e ordem. Esses dois movimentos, portanto, eles se estabelecerão por algo que nós assistimos aqui no Brasil recentemente. Em outros momentos não tivemos no Brasil, Luciano? Tivemos. Mas essa união ela ficou bem mais clara em um episódio bem recente, que os meios de comunicação social no Brasil nominaram de Operação Lava Jato. Mas, lá nos anos 90, nós tivemos algo que poderia ser também nominado, pelo menos parecido com aquilo do que acontecera nos Estados Unidos. Mas não com o mesmo impacto e não com, digamos assim, com a mesma estética. Na Operação Lava Jato, nós temos o que, na realidade americana, por esses dois movimentos, ficou conhecido como a união liberal ou neoliberal dentro do direito entre polícia, Ministério Público e magistratura. Então, nós tivemos uma espécie de simbiose entre organismos do Estado, que não poderia, na nossa realidade, não poderia acontecer. Mas aconteceu, e nós sabemos qual é ou qual foi o resultado. Ou seja, eu não posso ter uma união entre polícia, Ministério Público e magistrado. Eu posso ter uma união entre polícia e Ministério Público. Polícia com a competência para investigar em casos específicos, ou de regra geral, né? Ministério Público como titular do oferecimento da ação, né? Da denúncia para a instauração de uma ação processual penal e, portanto, do processo penal propriamente dito. A magistratura não pode participar disso. E por que não? Porque a magistratura é o Estado juiz. O Estado juiz não é parte. O Estado juiz ele é conduzido pelo princípio da imparcialidade, à luz de um processo penal de natureza jurídica acusatória. Essa união, portanto, ela fere uma série de princípios processuais penais, e que só recentemente que eu digo. Diga, Anitta. Professor, mas essa questão toda da imparcialidade e de não haver vínculo com a figura do juiz, ela não é só teórica, assim, não somente, mas ela pode ser só teórica, né? Porque
O que a gente viu, por exemplo, com o Sérgio Moro, foi meio que comprovado que ele teve um interesse maior por trás, por exemplo, no julgamento do ex-presidente Lula, né? Então, isso não pode ser um exemplo também, não? Sim, esse é o exemplo, né? Esse é exatamente o exemplo. A atuação do então juiz Sérgio Moro na condução dos processos que corriam na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, a sua atuação como Estado juiz fere uma série de normas construídas pelo próprio Estado, e que são conquistas civilizatórias de cartas políticas de declaração de direitos, como, por exemplo, da Bill of Rights, né? Da Petite of Right, na cultura britânica. Ou seja, a atuação do ministro Sérgio Moro, e ficou comprovado, tanto ficou comprovado, que o Supremo Tribunal Federal, tardiamente, ou seja, só 5 anos depois, porque desde o primeiro momento nós tínhamos juristas e juristas, como, por exemplo, Afrânio Silva Jardim, afirmando que havia sérios problemas de nulidade processual na condução daquelas investigações pela Polícia Federal, Ministério Público e a atuação do juiz, né? Processualistas penais que gozam de extremo reconhecimento no direito processual penal brasileiro, como, por exemplo, o professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Auri Lopes Júnior, né? Como o constitucionalista Lênio Streck, como o processualista penal Rosmar Rodrigues Alencar, e tantos outros, como o próprio Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, que emitiu nota, construiu textos no seu boletim informativo, afirmando que aqueles procedimentos que estavam sendo, digamos assim, publicizados, e que estavam vindo à tona no mundo jurídico, denunciavam a série de nulidades processuais a partir dos procedimentos investigativos. Por exemplo, um deles, e que só anos depois o Supremo Tribunal Federal vai tomar uma providência por uma decisão judicial, né? Eu me refiro ao número de mandados coercitivos que o então juiz Sérgio Moro emitiu no âmbito da Operação Lava Jato. Segundo os dados, são em torno de 234 mandados coercitivos. E o que é um mandado coercitivo, Luciano? É um mandado em que alguém que a autoridade policial deseja ouvir numa investigação criminal, ou alguém que a autoridade policial vai colocar como indiciado em uma investigação, ou como investigado, indiciado em um inquérito, ou como investigado em uma determinada investigação, né? Então, a autoridade policial, o delegado de polícia, o que ele faz? Emite um documento a essa pessoa que ele deseja ouvir, diz assim, olha, compareça tal dia na delegacia da Polícia Federal, o senhor vai ser ouvido no caso tal. Então, a pessoa vai lá e é ouvida. Ou então, se a pessoa agora está como investigado, emite-se uma intimação para ele comparecer como investigado e constituir um advogado. Ou indiciado, mesma coisa. O que é que se fazia? O delegado requeria ao juiz a expedição de um mandado coercitivo para uma pessoa que nunca tinha sido a ela comunicada a necessidade dela comparecer à polícia ou ao Ministério Público para prestar esclarecimento, e pela manhã estava na frente da residência dessa pessoa 1, 2 viaturas da Polícia Federal com mandado de prisão, 6 horas da manhã, para tirar a pessoa da sua cama, jogá-la dentro da viatura e levá-la para uma delegacia de polícia. Isso foi feito no âmbito da Operação Lava Jato, segundo as estatísticas, em torno de 234 vezes. Isso foi feito, inclusive, tendo como sujeito desse objeto do mandado coercitivo um ex-presidente da República, que nunca havia recebido uma intimação, uma citação ou uma carta convite, digamos assim, uma carta convite para ir prestar esclarecimento. Então, esse presidente foi acordado, esse ex-presidente foi acordado às 6 horas da manhã com viaturas policiais, com helicóptero em cima do apartamento onde morava em São Bernardo do Campo, para ser conduzido à delegacia de polícia da Polícia Federal, né?
Já outro presidente, né, mandaram uma carta para ele, mandaram um convite para ele, ele foi na sede da Polícia Federal, no aeroporto de Congonhas, a imprensa nem ficou sabendo, só dias depois isso foi noticiado, porque ele foi lá, prestou esclarecimento e saiu, esse outro ex-presidente. Já o outro, não. Inclusive, um canal de televisão estava lá 6 horas da manhã para cobrir a execução desse mandado coercitivo, diz Hania. Eles até demonstraram isso no filme. Exato. Uhum. Ou seja, isso foi feito por centenas de vezes em relação a pessoas, até que o Supremo Tribunal Federal, provocado, né, por advogados dessas pessoas, o Supremo Tribunal Federal prolata uma decisão de mérito pelo plenário da Casa, afirmando que a forma pela qual, não o mandado coercitivo não é inconstitucional, mas a forma pela qual o mandado coercitivo estava sendo realizado é que essa forma determinava a inconstitucionalidade naqueles casos específicos. Por quê? Porque o ordenamento jurídico determina que a pessoa tem que ser primeiramente citada, tem que ser primeiramente intimada, tem que ser primeiramente convidada para ir prestar os esclarecimentos. Se a pessoa se recusa, aí sim, aí a autoridade policial requer a autoridade judiciária a emissão de um mandado coercitivo para ir buscar o camarada ou a camarada de qualquer jeito. Mas isso não estava sendo feito assim. Nulidades como essa eram gritantes. E o Supremo Tribunal Federal, no caso do mandado coercitivo, levou em torno de 3 anos para julgar inconstitucional esse modus operandi da Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Então, essas formas de inconstitucionalidade, como, por exemplo, também o Instituto da Colaboração Premiada à luz da lei, do artigo 4º da Lei 12.850, que o Supremo Tribunal Federal teve que tomar uma decisão pelo plenário da Casa, né, para dizer a forma como a colaboração premiada está sendo conduzida no âmbito dessa investigação, essa forma determina a inconstitucionalidade do Instituto nesses casos específicos. Estou me referindo a situações quais? Luciano. O Instituto da Colaboração Premiada, o nome já diz, colaboração premiada. Você colabora porque você tem informações que estão ocorrendo condutas delituosas em tal âmbito. Como a sua colaboração ela está resultando, né, em ações do Estado investigativo, então agora você vai ser premiado como colaborador. Qual é o prêmio? O prêmio é sempre imaterial, ou seja, se você ia ser processado pelo tipo penal tal, o Ministério Público não vai oferecer denúncia com base nesse tipo. Se sua condenação estava em 12 anos, porque a colaboração premiada ela pode ser realizada até depois da prolação da sentença penal condenatória. Se você estava condenado a 12 anos, o Ministério Público, então, se manifesta nos autos do processo para o juiz, requerendo que a pena seja comutada para 8 anos, para 6 anos, ou, inclusive, que ela seja comutada de prisão privativa de liberdade para prisão domiciliar, para limitação de final de semana, etc., etc. Isso pode se colocar no acordo de colaboração premiada, porque isso é um prêmio imaterial. E segundo, o juiz não participa da colaboração premiada. Ele homologa, está no parágrafo 8º do artigo 4º da Lei 12.850 de 2003. O juiz não faz parte do acordo de colaboração premiada. Quem realiza o acordo de colaboração premiada é o delegado titular da investigação, o titular do oferecimento da denúncia e o advogado do investigado, do indiciado ou do réu. São esses 3 personagens que constroem o acordo de colaboração premiada, que é levado ao juiz, e o juiz decide homologar ou não à luz do que está previsto na Lei 12.850, no caso de organização criminosa. O que é que o juiz estava fazendo nesse caso? Ele estava dizendo como o acordo de colaboração premiada deveria ser feito. Ele estava ditando o acordo de colaboração premiada. A ponto de um dos colaboradores mais famosos, o Doleiro Youssef, dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, para o UOL, afirmando que ele tinha feito uma colaboração premiada com o juiz Sérgio Moro, que
que ele tinha indicado em quais contas estavam 3 bilhões de reais, que seriam produtos de desvio da Petrobras, e que ele teve que lavar o dinheiro na compra de dólares e tal, conduzindo esse dinheiro para fora do país através de contas tais e na moeda em dólar, e que esses recursos estariam em tais contas. E ele diz, eu informei tudo isso numa colaboração premiada e vou sair dessa colaboração premiada com 20 milhões de reais, que foi o que eu exigi. Ora, isso não está previsto na norma, né? Essa previsão não existe na norma. O prêmio é imaterial e não material. O prêmio é de ordem processual, não de ordem financeira para o colaborador. Ora, quando isso começa a explodir, o Supremo Tribunal Federal, provocado, tomou uma decisão. Essas colaborações são ilegais e todas elas passam a ser anuladas ou passam a ser declaradas nulas. O STF levou anos para tomar providência. O caso mais emblemático, né, e aí a ilegalidade, ela é praticada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nessa conjugação entre polícia, Ministério Público e magistratura, criada pelo movimento Tolerância Zero e Law and Order, é o episódio do julgamento do habeas corpus de um ex-presidente da República, em que, no plenário da Casa, a votação está empatada, 5-5, votação está empatada 5-5, e se a votação está empatada, então o presidente da Corte tem que dar o voto de Minerva. E a memória do Instituto do Habeas Corpus, que é uma ação mandamental, a memória da ação de habeas corpus, a memória jurídica da ação de habeas corpus, determina que, em caso de empate no habeas corpus, o voto de Minerva é pela concessão da liberdade. Essa é a jurisprudência de toda a memória da existência do habeas corpus em qualquer parte do mundo. Não é no Brasil, não é no modelo tropical, é no mundo. Não é uma jabuticaba, como diria Juarez Tavares. O que é que acontece naquele julgamento do Supremo Tribunal Federal? A presidente da Corte, a então presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia, estando 5-5, ela dá um voto de Minerva pela manutenção da prisão do paciente, do tal ex-presidente da República. Um dos momentos mais absurdos da história da persecução penal brasileira. Um dos momentos mais absurdos da história do processo penal brasileiro. A negação do Instituto do Habeas Corpus como um instituto, como o próprio nome diz, para abrir corpos, ou seja, para liberar corpos do cárcere, o voto de Minerva, da presidente da Corte Constitucional, é pela manutenção da prisão do paciente. O mundo jurídico, e o mundo jurídico não é o Brasil, né? Essa rapadura aqui chamada Brasil. O mundo que eu digo é o mundo ocidental, né, da civilização, da ideia de liberdade, e pergunta, que decisão é essa? Que o voto de Minerva é para negar o Instituto do Habeas Corpus. Em que lugar do mundo isso aconteceu alguma vez? É sobre isso que nós estamos falando, dessa ligação entre polícia, Ministério Público e magistratura, construída a partir da realidade americana, com os movimentos Tolerância Zero e Law and Order. E lá estava, como dizia eu lá atrás, lá estava um promotor de justiça chamado Giuliani, que anos depois vai aparecer como o quê? Vai aparecer como prefeito da cidade de Nova York, implementando exatamente, era a sua bandeira política era tolerância zero. Se você assistir o documentário da Netflix aí, Nosso Mafioso, você vai poder observar Giuliani lá como procurador do Ministério Público e depois como prefeito de Nova York. Ora, essa união não pode acontecer, Anitta e demais. Por quê? Porque eu tenho um campo que vai aparecer inequivocamente no processo penal, denominado de das nulidades, né? E por isso o Supremo Tribunal Federal
julgou todos os processos no qual tem prolação da decisão penal, o então juiz federal, Sua Excelência Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal, no início desse ano, portanto, julgou o juiz ou todos os seus atos judicantes de exercício jurisdicional como incompetentes inicialmente. Então, o Supremo julgou que a 13ª Vara não podia receber aqueles processos para julgamento, porque a 13ª Vara não tinha competência para prolatar decisão naqueles processos, e que, portanto, a competência era da Justiça Federal de Brasília, de alguma vara criminal da Justiça Federal em Brasília, não em Curitiba, no Paraná. E depois, o princípio maior que eu me referi, Anitta, que a Anitta colocou aqui como uma teoria, que é o princípio da imparcialidade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal interpretou que o juiz era incompetente. Por ser incompetente, ele feria o princípio do juiz natural e que ele era um juiz parcial e que, portanto, ele não poderia prolatar sentenças naquele processo, porque ele tinha interesses que não podem ser os interesses do Estado juiz. O interesse do Estado juiz é o exercício jurisdicional pela imparcialidade nos julgamentos, nas decisões. O juízo de imparcialidade, ou o princípio da imparcialidade, é um princípio reitor do Estado juiz no Estado constitucional de direito. Se ele não for obedecido, então eu tenho uma causa de nulidade plena. As suas decisões não podem gerar efeitos. Mas nós tivemos, não só em um caso, em vários casos, mas nenhum especificamente, alguém que ficou 580 dias preso por decisão prolatada por um juiz incompetente e imparcial. E que o STF demorou anos para observar e tomar uma decisão com relação a essa realidade existente na persecução penal brasileira, no direito processual penal brasileiro, no sistema sancionatório do direito brasileiro, nesse sentido. Então, esse é o primeiro ponto desses dois movimentos, Tolerância Zero e Law and Order, que é a união de polícia, Ministério Público e magistratura, que no sistema da common law até pode acontecer, que no sistema processual italiano até pode acontecer, porque há uma previsão legal para isso, existem juízes que investigam e juízes que só julgam, mas no sistema brasileiro não pode. Por quê? Porque o sistema vigente aqui é o sistema da separação de funções no processo penal. Uma questão é o exercício da defesa técnica pelo advogado ou um defensor. Outra é do titular do oferecimento da denúncia. E uma terceira é do Estado juiz. Elas não se confundem. E aquela série de reportagens do periódico digital nominado de The Intercept Brasil denunciou a quebra da imparcialidade, a ideia da incompetência da 13ª Vara, etc., etc. E que gerou uma série de polêmicas na liberdade de imprensa no Brasil. Mas que depois ela foi sanada, ou seja, essa dialética ela foi minimizada, quando a própria Polícia Federal implementa uma investigação chamada spoofing, e que autua um hacker que havia hackeado todos os números de contatos de smartphone do então juiz, do principal procurador da República nos casos, de delegados da Polícia Federal, e que era a fonte desse periódico digital, desse periódico online, The Intercept Brasil. O hacker era que estava alimentando aquelas reportagens. E, portanto, o jornal não estava inventando aquilo. Era uma verdade. Era uma verdade. Uma verdade que agora estava sendo apurada pela própria Polícia Federal com mandado de busca e apreensão emitido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Ricardo Henrique Lewandowski.
Então, agora, estava tudo estampado. E aí é quando, só aí é quando, ou seja, a partir de 2019, do segundo semestre de 2019, do final de 2019, nós tivemos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, mais de 5 anos, o Supremo Tribunal Federal assistindo tudo o que estava acontecendo. Para só no segundo semestre de 2019, no ano 2020 e 2021, tomar as decisões, prolatar as decisões, melhor dizendo, que afastariam todas essas nulidades e reestabeleceria a ordem do Estado Constitucional de Direito. Então, hoje tudo claro, né, e que não pode haver essa conjugação entre polícia, Ministério Público e magistratura. Não no nosso sistema. Em outros sistemas pode. No nosso não pode, por quê, Luciano? Por causa de uma questão elementar, diria um certo inglês, meu caro Watson. Porque aqui vige o princípio da legalidade criminal. Se tivesse uma lei que autorizasse isso, não haveria problema algum. Como não há nenhuma lei que autorize tudo isso, então tudo isso é ilegal, é nulo no campo processual penal, digamos assim. Bom dia, professor. Peço desculpa, pois estou em horário de trabalho e só consegui agora entrar na sala. Tranquilo, ali. Bom, esse é o primeiro ponto desses dois movimentos, né? Que no nosso sistema não é possível, mas foi. Né? Em 1980, portanto, ou a partir de 1980, 1982, Giuliani é um dos protagonistas desses movimentos, Tolerância Zero e Law and Order. Por quê? Porque eles aparecem, esses promotores de justiça aparecem nesses dois movimentos com a ideia de que há uma epidemia do crime na realidade americana, em cidades como Chicago, Nova York e Houston, Los Angeles, São Francisco, enfim. Nessas cidades, nós temos uma expansão das ações delituosas. Nós temos, portanto, uma expansão do crime. Então, entra em jogo um princípio que vai ser o princípio reitor desses dois movimentos. O princípio é o princípio da repressão total, seja no Tolerância Zero, seja no Law and Order. A ideia é reprimir o crime com a potência total que o Estado tiver. Potência total que o Estado tiver, entendida aqui, é essa conjugação: polícia, Ministério Público e magistratura. Se o princípio é esse, Luciano, qual é o procedimento que dá vida a esse princípio na realidade americana? Qual é o procedimento, portanto, que efetiva essa ideia de princípio de repressão? É uma outra palavra, ou traduzido por uma outra palavra. A palavra é flexibilidade. Ou seja, flexibilizar no sistema americano a ideia de legalidade e maximizar a ideia de oportunidade em matéria criminal, processual penal e de execução da pena. Ou seja, utilizando menos a legalidade e utilizando mais a oportunidade, conjugado com uma série de políticas como criminalização de condutas, majoração de penas, políticas de encarceramento, etc., etc., nós teremos uma redução da criminalidade. Mas aí todos nós poderíamos nos perguntar, e qual é essa criminalidade, Luciano? Esses promotores estão falando. Criminalidade das organizações criminosas na cidade de Nova York, por exemplo, por famílias como a Cosa Nostra, a Camorra, a Ndrangheta? Não. A criminalidade é a criminalidade trivial, comum. Quem aqui já não assistiu um filme americano, qualquer filme americano, em que um homem, né, ou um jovem entra numa daquelas lojas de conveniência, aqueles pequenos, né, comérciozinhos que tem nos Estados Unidos, aquelas pequenas lojas
ficam 24 horas, aberta 24 horas. Quem é que nunca assistiu um filme que um senhor entra, compra uma garrafa de uísque menor, não aquela de 1 litro, mas um pouco menor, de 500 ml, tal, e coloca dentro de um saco de papel, paga, sai e está bebendo na rua, só que com um saco de papel para não mostrar que é uma garrafa de uísque. Portanto, ingerir aquela bebida em via pública, sem aquele saco de papel para não identificar qual é a bebida, ingerir aquela bebida em via pública sem aquele saco era uma das tipologias criminais que mereceriam intervenção penal, e você teria que cumprir uma pena. Ou, por exemplo, entrar no transporte público e não pagar o bilhete, passando por baixo da catraca ou pulando a catraca, e, portanto, usando o serviço de transporte público gratuitamente, sem o devido pagamento. E mais uma série de outras condutas. E não as condutas praticadas por as organizações criminosas. Não a ideia, como aparece no cinema americano, de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro internacional, corrupção política, etc., etc. Como, por exemplo, recentemente que eu digo, novembro do ano passado, né, uma investigação que revelou que bancos americanos, juntamente com um banco britânico e outro alemão, 2 instituições financeiras americanas, uma inglesa e uma alemã, há 20 anos estavam lavando dinheiro para organizações criminosas. E que essa lavagem de dinheiro por essas instituições financeiras, essa lavagem chegou a 3 trilhões de dólares em 2 décadas. Maria Eduarda. Professor, essa redução da criminalidade não seria um paradoxo? Sim, porque se nós formos olhar, ela não é uma criminalidade que possa preocupar a sociedade. Né? Ela não é uma criminalidade que diga assim, porra, tá de lascar uma pessoa numa calçada, escorado num ponto de ônibus, com uma garrafa na mão de uísque. Qual é o poder de ofensividade disso? Qual é o poder de lesividade a um bem jurídico dessa conduta? Ou essa conduta não seria puramente moral? Não seria uma linguagem moral dentro de uma norma? Então, sem dúvida que é um paradoxo. Né? E por que essa pessoa vai para um cárcere? Então, nessas, digamos assim, à luz dessas realidades, nós temos o que os alemães, com o seu paradigma nazista, né, passaram a chamar de direito penal do autor. O modus operandi de tomar a bebida em uma via pública sem ocultar que bebida que é, ela se torna um argumento para prender, não pela ação, mas pela pessoa. Ou seja, em regra, essa pessoa é um latino, em regra, essa pessoa é negro, em regra, essa pessoa é um asiático, em regra, essa pessoa não é participante do núcleo da sociedade americana. Em regra. Em regra, isso acontece nos bairros da periferia, né? E não na Quinta Avenida. Né? Então, eu tenho um modelo de direito penal que me parece ser possível de debate, de dialética, de discussão, digamos assim. Porque a pergunta é o quanto há de ofensividade ou de lesividade nessa conduta praticada por essa pessoa. O quanto eu posso dizer que essa pessoa é perigosa ou periculosa para a sociedade. O quanto eu posso dizer. Mas quando você vai olhar quem é a pessoa, onde ela mora, qual a ocupação que ela tem, qual a sua formação escolástica, aí você diz, está explicado, está explicado. Está explicado. Porque, como nós podemos, inclusive, para concluirmos por hoje, por hora, como nós podemos, inclusive, assistir, não apenas em películas americanas, no cinema americano, mas no próprio noticiário americano, né, quando um ator de Hollywood, por exemplo, né, ele é flagrado
dirigindo sob a influência de bebida alcoólica, ele é levado, né, para uma delegacia, ele é autuado, né, ele fica lá por 24 horas, até 48 horas, depois ele é levado a um juiz, o juiz faz o quê? O juiz arbitra uma fiança num valor estratosférico, Jack Nixon, um dos grandes atores americanos, e pode citar aqui uma série de outros, Hugh Grant, por exemplo, ator britânico, mas do cinema americano, né? Champagne, celebridades do cinema americano autuadas não apenas por substância alcoólica, né? E que são levados a um juiz, o juiz arbitra uma fiança de não sei quantos centenas de milhares de dólares, essa celebridade paga e vai embora para sua casa. Nos outros casos, não tem como pagar essa fiança. Se não tem como pagar essa fiança, vai para onde? Vai para o cárcere. Porque a ideia é exatamente essa. Da conjugação polícia, Ministério Público e magistratura, cabe à magistratura tomar uma decisão que ela seja, por parte daquele que está sofrendo a decisão, incumprível. Esse sujeito que acaba de ser autuado por uma garrafa de uísque mostrando em via pública, estabeleceu uma fiança de não sei quantos mil dólares para ele, como é que ele vai pagar? Ele não vai pagar, não tem condições para pagar. Então, ele terá que ir para o cárcere. E até vir o seu julgamento, aguardando o julgamento no cárcere, ele vai cumprir uma série de funções, aguardando o julgamento. Essa é a conjugação. Esses dois movimentos, sem dúvida alguma, iniciam, na realidade americana, aquilo que os autores, e que nós veremos nos próximos encontros, aquilo que os autores vão chamar de a passagem nos anos 80 de um Estado social de direito americano para um Estado liberal de natureza penal nessa realidade. Ou seja, a sociologia criminal, a criminologia e o direito penal vão realizar construções para a instauração de um Estado penal na realidade americana. E que nós vivemos no Brasil já há um bom tempo. Né? Nos anos 90, nós tínhamos 190 mil pessoas encarceradas. Hoje, passa de 800 mil pessoas no sistema carcerário brasileiro, cumprindo pena envolvendo os três regimes, fechado, semiaberto e aberto. Ou seja, em torno de 30 anos, nós pulamos de 190 mil para 800 mil pessoas no espaço de 30 anos. Mais 30 anos e nós teremos quantos? Se assim continuar, qual será a nossa população carcerária? Então, esses dois movimentos inauguram um novo momento na sociologia criminal, na criminologia, no direito penal, no processo penal e na execução criminal americanas, com o contributo inequívoco dos estudos elaborados a partir de grandes universidades americanas, como a de Chicago, o Illinois, Indiana e outras, e com a operacionalidade pela polícia, o Ministério Público e a magistratura nessa conjugação que é, na nossa realidade, extremamente reprovável. Na realidade americana, nem tanto, mas na nossa, sem dúvida alguma. Bom, muito bem. Se tiverem dúvidas, só se manifestar. Se não tiverem, encerramos por aqui, informando que o texto para leitura é exatamente o texto do professor Edwin Sutherland sobre white collar crime, teoria do colarinho, do sujeito do colarinho branco, ou teoria do delito econômico, como nós veremos. No próximo encontro, continuamos com o ponto do plano de curso e com o texto do professor Sutherland. Alguma dúvida? Se não tem dúvida, encerramos por aqui. E vamos desgravar isso. Está resolvido.